Olá, pessoal! Na matéria de matemática de hoje, nós vamos ver ampliando e reduzindo figuras, tá? Talvez vocês já tenham feito isso, pegar um desenho e tentar fazer ele menor, ou um desenho que é muito pequeno, tentar deixar ele maior. A gente costuma fazer muito isso no computador, né? Quando a gente pega uma imagem, quer colar essa imagem em outro lugar, ou ela tá pequena e a gente quer deixar ela grande, ou ela tá muito grande e a gente quer encaixar ela menor. Então, vamos ver. Mariana encontrou as seguintes figuras na internet. Então, olha lá. A figura de uma menininha com a maçã. Fantasiadinha de Branca de Neve, né? A outra fantasiada de Cinderela, a outra com uma roupinha de pirata. Ela fez transformações nas figuras originais, tentando ampliá-las ou reduzi-las. Veja como ficaram essas transformações. Então, olha lá. A Mariana deixou. Olha o que ela fez. Deixou a figura assim. Olha. A primeira, como ficou, a segunda e a terceira. Atividades. Observando as figuras transformadas por Mariana, responda. A. Quais das figuras originais ficaram deformadas depois da transformação que sofreram? Então, que ficaram deformadas foi a figura do meio e a figura da direita. Podem escrever aí, a figura do meio e a figura da direita. Veja como ficaram deformadas. Não ficaram com as mesmas formas, ao contrário da primeira, que ela aumentou, mas manteve as mesmas formas. B. A figura da criança fantasiada de Cinderela ficou maior ou menor? Ela ficou o quê? Menor da menina fantasiada de Cinderela, né? Porém, ficou deformada, mas ficou menor. C. Alguma dessas figuras foi ampliada ou reduzida corretamente? Por quê? Sim, a figura da menina fantasiada de Branca de Neve. Por quê? Porque ela manteve a forma, tá? Então, podem escrever aí. Porque aumentou de tamanho e manteve a mesma forma. Tudo bem? Continuando. A ampliação ou redução de uma figura conservam sua forma. Veja o exemplo seguinte. Olha lá. A figura original, uma estrelinha vermelhinha, ela foi reduzida e ficou essa estrelinha menor. Depois ela sofreu ampliação e ficou uma estrela maior, mas manteve a forma, tá vendo? 2. Tente reduzir a figura dada abaixo. Lembre-se de que a figura obtida deve ter a mesma forma da figura original. Então, vocês vão desenhar essa casinha dentro desse quadradinho aí, manter a mesma forma, as mesmas figuras, porém deixá-la menor, tá? Letra A. Quanto mede em milímetros cada lado da janela da figura original? A professora mediu aqui, tá bom? Com a minha régua. Se vocês tiverem, vocês meçam. Mas já vou adiantando a vocês que a janela da figura original tem 8 milímetros. Então, vocês coloquem o 8 mm de milímetros. Depois, B. Quanto mede cada lado da janela na figura que você obteve ao reduzir a casinha? Aqui no meu caso, eu coloquei a metade, então ficou medindo 4 milímetros, tá bom? C. Compare os comprimentos de outras partes da figura original e da figura reduzida. Aqui não precisa escrever nada, mas se vocês tiverem régua, vocês meçam a figura original e a figura que vocês desenharam reduzidos para ver a diferença que ficou em milímetros de uma e de outra, tá bom? Questão 3. A figura A foi transformada em outras duas, na figura X e na figura Y. Então, temos a figura A, olha lá, uma cruz verde. A figura X foi reduzida, olha lá, e ficou com um formatinho um pouco diferente.
Figura Y também foi reduzida, mas manteve o formato inicial. A. Em cada uma dessas transformações, a figura aumentou ou diminuiu de tamanho? Então, podem escrever aí. Diminuiu nos dois casos. B. Qual das figuras obtidas nessa transformação conservou a mesma forma da figura A? Então, podem responder aí. A figura Y, tá? Porque a X só diminuiu e deformou a figura, né? Não ficou igual. C. Numa folha, aumente a figura A de tamanho, conservando a mesma forma, ou seja, faça sua ampliação. Então, no caderno de vocês vão fazer um desenho igual a esse aí da figura A, tá? Só que aumentado, vocês vão fazer um tamanho bem maior que esse aí, tá bom? D. Compare a figura que você obteve com a de um colega. Então, aqui não dá para a gente fazer, infelizmente não estamos em sala de aula, né? Para a gente olhar a figura de um, a figura do outro. Daí a gente responderia, elas têm a mesma forma? Né? Esperamos que sim, esperamos que tivessem todas a mesma forma, né? Que era só para ampliar, não é para mudar a figura. E elas têm o mesmo tamanho? Provavelmente não, cada um ia fazer de um tamanho diferente, ia aumentar mais, cada um do seu jeito, né? Façam aí a lição e mandem fotos para a professora. Beijão, saudade de vocês, tá bom?